Eles não usam Black Tie, peça de Gianfrancesco Guarnieri. É a obra da hora aqui que a gente vai dar uma olhada. Bom, falar um pouquinho do Gianfrancesco Guarnieri. Ele era italiano de nascimento, mas ele vem com 2 anos para cá para o Brasil. Aí depois, em 55, ele vai se fixar em São Paulo e, junto com o Oduvaldo Viana Filho, ele acaba fundando o Teatro Paulista do Estudante, que depois acaba se unindo ao Teatro de Arena. E esse teatro, todo mundo sabe, né, era um dos centros de resistência cultural, de conscientização popular, bem no início do regime militar, né, da ditadura de 64. E o Gianfrancesco ele fez mais de 20 peças de teatro, né, como ator, entre minissérie e novela ele fez mais de 40. Lembrando, ele já fez, por exemplo, O Tempo e o Vento, lá de 67, da Excelsior, novelas Que Rei Sou Eu, minissérie Incidente Antares, enfim, texto do Érico. No cinema também muito atuante, uns 7 filmes. Tem o Quatrilho, que foi uma obra do Pozenato aqui no Rio Grande do Sul. E o próprio filme Eles Não Usam Black Tie, em que o Gianfrancesco ele encarna o Otávio, né, o protagonista ali, um dos, né. E Eles Não Usam Black Tie é a primeira peça dele, de 56, e 2 anos depois, em 58, já é montada pelo Teatro de Arena, né. E claro que em 58, né, ele escreveu a peça com 22 anos. Em 58 ele tinha 24. E quando ele fez isso aí no teatro, ele incorporou o personagem Chiquinho. E depois, no filme, ele vai ser o Otávio, já mais velho e tal. E o Chiquinho quem faz é o filho dele, né? Bom, o Gianfrancesco ele faleceu em 2006. Ele escreveu outras peças de teatro, claro, mas Eles Não Usam Black Tie é a mais conhecida. Lembrando que nesta peça é uma peça de teatro, temos o gênero dramático, então não há narrador, porque o teatro ele se estrutura em diálogos, né, em discurso direto, e a voz narrativa está entregue às personagens. O que nós temos que cuidar aqui também? Muitas rubricas, né, que são aquelas ah, indicações entre parênteses, normalmente usada para indicar gesto, movimento do autor, cenário, enfim. Temos aqui temas como relações de amor, solidariedade, esperança, né? Esperança principalmente diante dos desfavorecidos. Lembrar o conflito ideológico entre o pai e o filho. Isso aqui é uma coisa muito importante, que o conflito ideológico. Questão do movimento operário da década de 50 no Brasil, a questão das difíceis condições de vida dos trabalhadores. O cenário é um morro carioca, uma favela, né? A linguagem ela é informal. Lembrar que sempre com a simulação da fala popular, todos os verbos colocados aqui no infinitivo estão sem o R. Então não é comprar, é comprar. Ou seja, ele corta o R e coloca a acentuação de oxítono ali, né? Enfim, então nós vamos cuidar disso aí, até porque para depois, para dar uma lida, às vezes não é bem assim que funciona. Ah, vamos tentar simular a fala popular, mas sabemos muito bem, né, que a fala é uma coisa e a escrita é outra, mas ele simula essa fala popular. Passando aqui, temos os personagens. O Otávio, de destaque, né? O Otávio é o pai, operário de carreira. Ele é este cara aí, enfim, linha de frente. Tem o filho dele, que é o Tião, que foi criado, a gente vai ficar sabendo que ele foi criado na cidade, ou seja, longe do morro, com os cuidados do padrinho, né? Porque o pai era preso e tal. Então ele tem toda uma outra ideologia, contrária à ideologia do pai. A Maria, que vai ser a noiva do Tião, né? Que aqui ela vai também ter um ponto de discórdia com o Tião, mesmo sendo noiva dele, grávida e tudo mais, porque ela vai se manter fiel ao seu povo, fiel ao pessoal do morro. E ela não quer sair dali. A Romana, a mãe do Tião, né, que é casada com o Otávio, dona de casa, mas aquela mulher de fibra. O João, que é o irmão da Maria, né, um homem mais ponderado, maduro, que vai ficar do lado do Tião. O Jesuíno, que é um cara mais malandro, mais oportunista, vai de um lado para outro. O Chiquinho, que é o irmão do Tião. A Terezinha, que é uma espécie de namoradinha do Chiquinho. E o Chiquinho e a Terezinha fazem bem a parte assim, mais de humor, de leve trás. A Terezinha sempre protegendo o Chiquinho. O Braulio é amigo do Otávio, braço direito na greve. E a Dalva depois aparece um pouco ali, a mulher do Jesuíno. Então, passando.
Bom, lembrar aqui o título, né? Eles não usam black tie. Qual é a ideia? Black tie é uma gravata preta, né? Como diz ali. Só que não só uma gravata, o black tie entrou como uma espécie de traje muito fino, muito elegante, né? Seria um smoking, gravata preta, normalmente uma gravata borboleta, né? Enfim, e sapato de verniz. Só que assim, ó, o black tie não combina com o morro, não combina com a favela. Ou seja, o que ele está colocando já aqui o Guarnieri, né? Não estamos falando da elite. Não estamos para Machado de Assis, por exemplo. Estamos muito mais para Luiz Azevedo do Cortiço. E o que o Guarnieri tenta fazer aqui? Encarar as coisas do ponto de vista do oprimido, do desfavorecido. Então isso aqui é importantíssimo, né? O ponto de vista é do oprimido. Por isso o título, eles não usam black tie, certo? Não combina. Bom, essa peça tem 3 atos e 6 quadros, certo? Então assim, ó, cada ato tem 2 quadros. Então a gente está no ato 1, estamos no barraco de Romana, lembrar, né? Barraco já dá essa ideia sempre de personagem desfavorecido. Tem ali a rubrica vai indicar, ó, um pequeno fogareiro, caixotes servem de bancos, 2 colchões onde dormem Chiquinho e Tião. Então aqui a família é muito humilde, né? São trabalhadores. Então vamos para o quadro 1 agora. A Maria começa a falar pro Tião, o Tião acordou, né? Que é para ele falar baixo para não acordar ninguém. E aí o Tião diz, acorda não. E a Maria, é melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. É melhor, reparem que não é melhor. Antes eu falei dos verbos no infinitivo, mas enfim, agora aqui também temos essa. É melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. E aí a Maria, sorrindo, a rubrica do texto diz sorrindo, tu gosta de eu? Tião diz, ó, dengosa, eu sem tu não era nada. Aqui nós temos uma cena que é muito de paixão entre o Tião. O Tião ama de verdade essa mulher chamada Maria, certo? Vai fazer tudo por ela, essa é a verdade. Só que entre eles depois vai ter um ponto de vista diferente. Aí a Maria começa a dizer que o Tião é namorador e tal, que é o garoto mais sem vergonha, digamos, ali do Flamengo, né? Aí o Tião, muito bem, o que mais? A Maria diz, sei muito mais, tu era um grande mentiroso. Dizia pra menininha que era estudante, contava uma porção de vantagem até que um dia ela ia te pegando servindo de babá. E a Maria continua, e sem falar nas moças da fábrica de lã que tu namorou todas. Então a gente já fica sabendo aqui, né? Que o Tião também é um cara mais malandro, enfim, namorador, mas ele tem agora, ele nutre uma paixão verdadeira pela Maria. Estão juntos, firmes e fortes aqui. Passando. Bom, aí o Chiquinho, né, que faz essa ponte meio engraçada do livro, né, ele começa a resmungar, ele começa a se remexer, né, e o Tião começa, né, a pressionar a Maria para saber quem é que contou essas histórias aí, enfim, de namorador dele para ela, né. Quem te contou? Foi o Jesuíno. Pronto. Aí o Tião diz, safadão, deixa ele pra mim, né? Bom, aí eles vão cair no tema principal. Diz o Tião, o jeito, nega, é casar logo. E a Maria diz, se tu quiser, eu fico feliz. Bom, então por que eles vão aqui querer casar logo e tal? Porque a gente vai descobrir que a Maria tá grávida. Aí, claro, ninguém sabe, né? Aí o Tião aceita noivar, porque ele tá se ajeitando melhor na fábrica onde ele trabalha. Então ele está começando a prever uma vida boa com a Maria. E a Maria diz, tu tá contente ou triste, Tião? Tião diz, mais do que contente. Só tem uma coisa. Eu gostaria que tu tivesse tudo. Não queria que minha mulher vivesse em barraco. Aqui nós temos uma ideia que é assim, né? Que é o Tião ter de repente assim, uma questão de ascensão social, a todo instante ele quer fazer isso aí, tá? E aí a Maria não tá muito nessa pilha. A Maria, ela quer ficar ali com o pessoal dela e tal. Ela é uma guria do morro. Mais ou menos comparando, é o que basicamente é a Gabriela Cravo e Canela do Jorge Amado. O Nassib tenta transformá-la e tal, e não vai dar meio certo, né? Porque a Gabriela é meio maloca, meio maloqueira, enfim, né? Ela é daquele pessoal mais simples. E é isso que o Tião quer fazer, que é meio que elitizar a Maria, não deixar nem a guria trabalhar e tudo mais, né? Botar uma redoma nela, só que a Maria não é desse tipo. Bom, aí a Maria, né, vai dizer assim, né,
enfim, ela vai dizer ela pelas tantas que sempre viveu em barraco e que agora ela quer viver sim com o Tião. O Tião diz, festa de noivado daqui a 10 dias, tá? E a Maria, rindo feliz, a rubrica indica, rindo feliz, ela aceita, consente, tá? Bom, aí a gente fica ouvindo, né, um violão que surge, um tal de Juvencio que tá tocando um samba. E aí começa a comentar que esse samba é um samba, enfim, que fala de amor, né, e tal, mas que ele ficou assim depois que a namoradinha dele, a mulata, deixou, né, enfim. E o Tião começa a cantar a letra do samba. Detalhe, depois desse samba aqui, ele vai ganhar música, né, que vai ser a letra do Guarnieri com a Adoniran Barbosa, lá em 58. Então depois até vou colocar aqui um trecho dessa música, né? Diz mais ou menos assim, ó, nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usa as black ties. Minhas juras são mais juras, meus carinhos mais carinhoso. Tuas mãos são mais puras, teu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais, nós não usa as black ties. Olhando de longe assim é bem cara da Adoniran Barbosa, né? Mas aí tá o Guarnieri também fazendo essa simulação de fala. Passando. Bom, aí a Maria, ela quer saber quem eles vão convidar para a festa de noivado, né? Enfim, enquanto isso o Chiquinho, ele vai acordando, mas ele tem um pesadelo, né? Ele começa, baliza! Não senhora! Aí a rubrica diz, ele senta-se no colchão assustadíssimo. O quê? E a Maria pede para ele falar baixo, para não acordar a Romana, né? E o Chiquinho está sonhando com escola de samba. E aí a Maria aceita, diz que vai noivar com o Tião dali a 10 dias. O Chiquinho diz, eu quero casar com Tezinha também. Tezinha é a Terezinha, né? O Tião, deixa de onda, moleque. Vou casar sim, deixa eu entrar para a fábrica. Aí o Tião diz que a fábrica ela não dá sustento para ninguém, que ele tem que pensar em outras coisas, né? Só que o Chiquinho aqui ele é meio ligado às palavras do pai, que é o Otávio, que é líder e tudo mais, aquele cara muito ferrenho quanto a esse processo todo aí, o cara metido em greves, né? Aí quem é que entra? O Otávio. Rubrica indica, Otávio entra de capa sacudindo o guarda-chuva. Aí diz ele, ué, o que é isso? Aí o Tião diz que está esperando a chuva passar e tal, né? E aí o Tião diz, de farra, hein, pai? Farra? Farra vão ver eles lá na fábrica. Sai o aumento, nem que seja a tiro. Reparem as palavras fortes do pai aqui, já vem bem nessa ideia de que vai, né, vai ter aumento, se não tiver aumento vai ter greve, vai ter protesto, ele é o líder ali, né? Bom, aí ele começa até a criticar a situação do país aqui, o Otávio. Eu acho graça desses caras, contrariam a lei numa porção de coisas. Na hora de pagar o aumento, querem se apoiar na lei. Vai se preparando, Tião. Não dou 2 semanas e vai estourar uma bruta greve que eles vão ver se paga ou não. Que eles vão ver se paga ou não. Reparem aqui, né? Não há essa concordância verbal. Temos a simulação de fala popular estourar, certo? Então a linguagem é muito importante aqui no Guarnieri, porque ele vai pegar e vai adaptar a linguagem para o povo. Simulação de fala popular. Se não pagar, greve. Assim é que é, diz o nosso Otávio. Bom, aqui a gente já começa a ver, né, como é que está sendo montada a peça. Temos aqui ainda a questão do noivado, depois do casamento, do Tião, a questão da Maria estar grávida e o Tião ser também um empregado da fábrica. Só que assim, ó, é aquele empregado que não quer se meter em confusão, quer estar do lado do patrão, quer ter o seu garantido, e o Tião, ele representa muito mais a questão coletiva. Desculpa, o Otávio representa a questão coletiva e o Tião a questão muito mais individual. Então aí começam as grandes diferenças do ponto de vista entre o pai e o filho, né? O Tião, filho, diz assim, ó, o senhor parece que tem gosto em preparar greve, pai. O Otávio diz, eu tenho, e tenho mesmo. Tu pensa o quê? Não tem outro jeito não, é preciso mostrar para eles que nós estamos organizados. Passando. Bom, aí a Maria, ela conta pro Otávio, né, que vai noivar, e o Otávio diz para pensar melhor, porque eles não têm muito dinheiro, enfim, né? E aí a Romana diz a rubrica interrompendo, sonolenta e furiosa. Tem festa e eu não sabia? Lembrando que a Romana aqui é a mulher do Otávio, né? A mãe do Tião e do Chiquinho. Aí todo mundo diz calma, calma, e a Romana calma sim. Quem levanta daqui a pouco sou eu. Quem acorda você sou eu. Quem faz café sou eu.
Mas que gandaia é essa? O Tião, a chuva, mãe. Paramos aqui por causa da chuva. Depois papai chegou e tamo conversando. A Romana vai dizer, tá tudo louco. E ela quase berrando, diz a rubrica. Que noivado é esse? E aí o Tião vai dizer, ó, resolvemos ficar noivo, mãe. E o Otávio completa, e daqui a 10 dias. Bom, então a informação foi dada, né, do noivado, daqui a 10 dias vai ter festa e tal. E a Maria acaba se despedindo, o Tião também, né, eles começam a sair. E o Tião está sério, evidentemente preocupado, diz a rubrica. Mamãe é de morte. A Maria diz, é o jeito dela, eu gosto dela toda a vida. Que vai ser uma das características da Maria. A Maria é apegada a esse pessoal mais simples. Enquanto o Tião parece ser um cara mais da independência, individualista, a Maria também pensa coletivamente. Ela gosta desse pessoal do morro. Enquanto isso, o violão aumenta como se o Juvencio estivesse tocando encostado à porta do barraco. Vai tocando a música, né? Nós não usa os black ties. Bom, a Maria diz, tu tá preocupado? É por causa do garoto? E aí vem o detalhe, né? A Maria começa a revelar que ela tá grávida. Tu tá preocupado é por causa do garoto? Não quero que tu case por obrigação. Aí o Tião diz, não diz bobagem, greve agora não vai nada bem, sempre dá bolo. Bom, aí então ficamos sabendo que a Maria está grávida, que tem greve por estourar, principalmente liderada pelo pai, pelo Otávio. Aí o Chiquinho chama o Tião e pede pro Juvencio, né? Para ele pedir pro Juvencio continuar tocando ali perto, enfim, a música é agradável, né? E o Tião e a Maria saem. Passando, estamos no quadro 2 do primeiro ato ainda, e agora a gente pula esses 10 dias, né? A gente está agora no dia do noivado do Tião e da Maria. Aí o Chiquinho e a Terezinha, né, jogam cantando. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos as black ties. Ou seja, nós não, né, nós não usamos esse traje elegante e tal, smoking, gravata preta e tal. Nós somos do morro. Nós somos bem como tem a capa ali, né? Regatinha e era isso aí. Bom, o título é muito bem montado, né? Aí o Otávio chega e diz, ó, vão acabar com esse berreiro ou não vão? A Romana se mete, deixa eles, Otávio, festa é pra cantar. Aí os dois acabam parando, né, com a cantoria, enfim, né? E a Romana diz, tá tudo atrasado, não deu pra fazer nada. E lava a roupa e faz comida, ajeita as bandeirinhas, ainda bem que tu tá aí, Terezinha. Em alguns momentos da peça até tem uma coisa mais rimada, mais musical também. Muito interessante essa construção aqui do Guarnieri. Aí, claro, não tem muito salgado, doce, essa coisa toda. O Chiquinho vai ali, já pega alguns, a Romana não quer deixar, o Otávio também vem, né? E o Otávio tá tentando arrumar uma vitrola ali, né? Pra botar música. E a Romana diz: foi-se o dinheiro que tu me deu, e ainda tive que pedir emprestado pro Braulio. Bom, então aqui de novo marcando a cena de personagens desfavorecidos, necessitados, né? Ou seja, para fazer essa festinha tiveram que pedir emprestado pro Braulio. E o Braulio é o braço direito, líder também, né, junto com o Otávio. Aí o Otávio consegue consertar o rádio da vitrola, né? Aí começa a tocar a voz do morro. Aí o Otávio quer saber onde é que tá a champanhe que ele pediu pro Chiquinho comprar. E o Chiquinho não diz nada. Tu gastou dinheiro, desgraçado? O Chiquinho diz, gastar não gastei, perdi. E a Terezinha diz, perdeu sim, eu vi. E a Romana, cala a boca que tu não é mulher dele. Então aqui nós temos sempre cenas engraçadas, porque o Chiquinho apronta alguma delas e a Terezinha confirma sempre do lado do Chiquinho, né? Quer dizer, sempre apoiando o malandrinho que tá surgindo ali. E claro, né, a Romana já vai de censura. A Romana é aquela mulher de fibra. Passando, aí o Chiquinho vai dizer que perdeu dinheiro e tal, né? E o Otávio correndo atrás dele, seu safado. Agora é que eu te mostro quanto vale 5.000 cruzeiros. É quase um salário de teu pai, filho da mãe. Correm pela sala. Romana também procura acertar Chiquinho. Que o Chiquinho faz a parte engraçada aqui do livro, né? Bom, aí a Romana vai dizer, noivado do teu irmão, sem champanhe. Tu gastou em figurinha? Desavergonhado. Aí o Chiquinho vai dizer que perdeu, a Terezinha a todo momento confirmando, né? E aí tem uma voz de fora, quer dizer, não é um personagem nomeado, né? Uma voz de fora que tá ouvindo tudo aquilo e diz assim, ó,
Deixa de valentia, ó velho, gritam pro Otávio. Otávio, vai te meter com a tua vida. O que mostra também essa proximidade dos barracos, né? Tu tá fazendo uma coisa aqui e já tem outro cheirando do lado, né? Bem essa coisa humilde aqui. Bom, a Terezinha continua a dizer que o Chiquinho perdeu, a Romana se irrita com ela. Deixa de ser mentirosa, menina, é demais. E apontando a menina. Isso aí, ó, pegou paixão por Chiquinho, daqui a pouco vamos ter outro noivado. Aí o Otávio vai dizer, que é que tu queria vivendo assim? Deixa mudar de regime pra tu ver como melhora. Reparem como o Otávio, a todo momento, ele coloca este detalhe todo aqui envolvendo a condição social do país, a questão política, a questão de greve dos operários. E a Romana não começa com as tuas ideias, Otávio. Pra mim isso é coisa do diabo e tá acabado. Aí o Otávio brincalhão. Tu tá velha e burra. A Romana diz burra sim, aguentando o tranco aqui. Tu chega, feijão na mesa. Tu sai, café na caneca. Tu toma banho, camisa lavada. O ordenado não deu? A burra lavou roupa e arranjou a gaita. Reparem aqui, é uma frase que sintetiza bem a Romana, ou seja, casa arrumada, roupa lavada, comida na mesa, e se não tem, lá vai ela lavar roupa e conseguir esse dinheiro. Bom, agora a gente fica sabendo, né, passando aqui no diálogo do casal Otávio e Romana, que eles perderam uma filha já. Então também tem esse sofrimento aí da perda de uma filha. Diz a Romana, eu tive perto de Jandira. Ela morreu sorrindo e era noite de São João. Bom, aí eles voltam a falar do noivado. A Romana diz que o Tião vai se dar bem, né? A Romana diz, sim senhor, diplomada em corte e costura. Ganhou até prêmio, ou seja, Tião, tu vai se dar bem com esta mulher aí, a Maria. O Otávio começa a entrar em outro tema. Diz assim, eu às vezes fico pensando na situação do Tião. Ele não se sente bem com a gente, não. A Romana diz por quê? Porque ele viveu com um padrinho, com os padrinhos, diz Otávio. A mudança foi dura para ele, mas a mudança foi dura. Tião ainda hoje é o tipo do rapaz de cidade, feito para morar em apartamento. Eu não sei se é uma gíria que é para todo o Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, nós falamos, né, porque aqui tem o mundo da campanha, enfim, né? E aqui a gente diz quando o cara não está muito para participar e tal, a gente chama de guri de apartamento. Aquele todo que não quer se meter, muito mais individualista, enfim, né? E é isso que o Otávio está dizendo, ó. Ele viveu com os padrinhos, essa é a concordância, né? Lembrando, é sempre simulação de fala popular. E que agora, quando ele se voltou para o morro, a mudança foi muito brusca para ele, porque ele foi feito para morar em apartamento, na cidade, não no morro com o pessoal ali, né? E a Romana diz é melhor do que morar em barraco. E ela faz bem o papel de mãe, né? Numa discussão entre o marido, ela fica mais ou menos do lado do filho aqui. A Romana, tu devia deixar de ler essas livraiadas que tu vive lendo. Aposto que não ficava vendo problema onde não tem. Então aqui reparem, né? A Romana cita que o Otávio é um leitor de livros socialistas e tudo mais. Aí o Otávio abraçando a mulher. Melhorar mesmo? Só com muita luta, dona Romana. Bom, de novo aí, né, a questão social do Otávio. Aí entra a Maria, a noiva, né, enfim, ela vai dizer boa noite, meus sogros. A Maria vai dizer que a mãe não pode vir, né, e tal, com problema de saúde. Aí chega o Tião, o noivo entra, né. Bem, gente, hoje é meu dia, já ganhei presente de noivado. A Romana diz, saiu o aumento? Otávio, que aumento? Sem greve, não sai aumento. Reparem, né? O Tião que diz, já ganhei meu presente de noivado. E a Romana diz, saiu o aumento. E quem se mete para responder é o Otávio. Que aumento sem greve, não sai aumento. Passando aqui. Agora o Tião, ele vai fazer uma... Deixa eu só tomar uma água aqui. O Tião, ele vai dizer que teve a chance da vida dele, que é uma chance no cinema. Na verdade, aqui é uma grande mentira, né? Ele começa a inventar que estava vindo para casa e viu todo um amontoado de gente, de policial, e ele começou a furar essa fila para ver o que era. E na verdade era uma filmagem, e tinha muitos artistas e tal. Ele vai entrando e ele diz que o diretor acaba olhando para ele, bate os olhos, né? E vai dizer, ó, de repente o cara de boina, que é o diretor, me chama. Eu fui, né? Ele mandou eu andar na frente da máquina e dizer,
que beleza! E eu disse. Depois, diz o Tião, né? Depois ele filmou. Eu andei de novo e repeti. Que beleza! Bom, aí o Tião vai mentir, né? Enfim, que ganhou um cartão. E ele mostra o cartão, né, e tal, que dizia cineasta Antônio de Roca, escritório Avenida Getúlio Vargas. Aí o Tião diz, ó, o diretor falou que eu tenho pinta de galã e tal, né? E aí todo mundo começa meio a suspeitar, e o Tião é fato, minha gente. Tiãozinho diretamente da Leopoldina para a Cinelândia. Aí o Otávio vai dizer, é sério isso? O Tião, ora se é, tá aqui o cartão. Aí o Otávio pega o cartão, começa a ler, né? De Roca, brasileiro 100%. Aí o Tião diz, né? Diretor de cinema estrangeiro por luxo, seu filho, meu pai, tá de caminho feito. Bom, aí o Tião vai pegar e vai perguntar sobre essa situação. Depois a gente vai ser importante essa cena do cartão, do cinema e tal, do diretor, porque a gente vai ver que é um grande golpe aí, né? Uma grande mentira do Tião. Aí o Tião pergunta, né, pro pai sobre a situação política e o Otávio diz: se até às 8 horas da noite não derem o aumento, greve geral na metalúrgica. O Tião diz: ninguém tem peito, pai. O Otávio: como não tem peito? Tá esquecido do ano passado? Passar? Bom, o Tião vai dizer que não estava ainda, né, na fábrica nesse tempo e diz, né, que deram apenas parte do aumento e porque todas, na verdade, todas as categorias aderiram e tal, né? E o Otávio vai dizer: espera só a assembleia de hoje e vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein? O ano passado entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora aprenderam. O Tião diz: e por que entraram em acordo? Porque parte da comissão amoleceu. O Tião, tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto metade da turma amoleceu, o Otávio diz metade da turma, não senhor, metade da comissão. E o Tião, e então? Então o quê? Diz o Otávio. Eram pelegos. A turma topava, mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram para trás. O Tião diz, não pai, para o senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. O Tião continua, né? Então metade da turma lá da fábrica é pelego porque tá todo com medo da greve. Aí o Otávio explode, né? Diz a rubrica furioso ali, ó. Não diz besteira, seu idiota. A turma que tá aí é a mesma que fez greve o ano passado e que aguentou tropa de choque em 51. Bom, o Tião começa a vir com outro papo, que os funcionários estão cansados disso, não querem saber, né, de arriscar o emprego, né? O Tião diz: os pelegos que furaram a greve o ano passado estão bem de vida, é? Aí o Otávio, depende do que tu chama de bem de vida. Pra mim eles estão na merda, merda moral, que é pior. Se venderam, né? O Tião, é. Aí ele para, ele vê que o pai ali, né, não tem, ele é radical quanto a isso aí. E aí ele vai dizer assim, eu queria casar daqui a um mês, pai. Passando, né? Então ele vai mudar de assunto, ele vai acabar falando da noiva, né, da Maria, que é diplomada em corte e costura e tudo mais, né? O Otávio vai dizer, tua mãe me disse, o que é que tem isso? Diploma não vale nada. Esse governo que tá aí é tudo diplomado. Analfabeta, mas honesta. Mal educada, falando errado, mas com aquele treco que só a gente tem aqui dentro. E o Otávio bate no peito. Essa é a mulher que eu queria para meu filho. Ou seja, reparem, né? O que o Otávio quer? Pessoa de caráter. Não importa se tem diploma ou não, pessoa de caráter. Aí o Tião diz, né? Além de tudo, ela tem esse treco aí, pai, né? Esse treco aí que tu estava falando, né? Enfim. E aí o Otávio diz, sei não. Tu parece que não tem. E o Tião, por quê? Porque tu tem medo. Medo de quê, pai? Uma porção de medos. Um é de perder o emprego. E aí, claro, o que pensa o Otávio? Otávio, ele, apesar do Tião tentar mudar o assunto, o Otávio volta para o debate político. Aí o Tião diz que não é medo. Mas o pai pergunta então por que ele foi tentar arrumar emprego num escritório e tal da fábrica, né? E o Tião diz, ó, é porque ganha mais, mas o pai vê que não cola, né? Enfim, né? Porque o pai vai pedir assim, tá, ganha mais, ok, mas para que tu também foi pedir, né, emprego na farmácia? Aí o Otávio diz, tu acha que aguenta as lutas da fábrica sem medo? O Tião diz, se os outros aguentam, se os outros aguentar, e se não aguentasse? Aí o Tião diz, o senhor acha que a turma vai topar a greve? O Otávio diz, a assembleia é hoje à noite.
Reparem, né? Bem no dia do noivado vai ter assembleia, tá tudo por explodir ali, né? E aí o Otávio vai dizer que o filho tem medo, né? Medo de quê? Medo de ser pobre. Essa é a grande ideia, medo de ser pobre. Aí o Tião abre a rubrica com um gesto de quem afasta os pensamentos. Ah, tô é nervoso, tô apaixonado, pai. Não liga não. Bom, aí entra o Chiquinho, entra a Terezinha, estão dizendo que o pessoal tá chegando, né, pra festinha. Vai entrar a Romana, o João, que é irmão da Maria, a Maria. Entra o Jesuíno, que é um malandrão, a Dalva, né, mais dois casais. Enfim, aí o Otávio vai dizer: vamos ficando a gosto, minha gente. A casa é de pobre, mas é nossa. Passando aqui. E agora aqui a cena é engraçada, né? Porque o Jesuíno ele tem um cartão do diretor de cinema, aquele igual ao que o Tião tem. E aí o Tião, né, pra tentar sair por cima, ele diz: pois é, tu encontrou o homem na rua, não foi? A Dalva diz que nada, ele foi na fábrica procurar o Jesuíno. O Tião no duro é? A Dalva foi sim. E a Romana diz: cinema sim, eu sei, isso é conto do vigário. Quer dizer, a Romana é a mulher experiente também da vida, né? Aí o Tião, irritadíssimo, devia ser outro. Porque eu encontrei o homem na rua. Disse que beleza, na frente da máquina e ele marcou o encontro comigo. Ele não me conhecia antes. Bom, aí começa a tocar música, eles vão comendo, bebendo e o Tião resolve fazer o pedido, né? O Tião diz, em meio a um grande silêncio: bem, seu João, eu conheci Maria, gostei e quero casar, porque gosto dela e ela de mim. É só. Palmas. E aí o João, né, que é o irmão da Maria, fala: seu Sebastião, que é o nome do Tião, né? Sebastião, eu, em nome da família de Maria, em nome de nossa mãe que doente não pôde estar aqui, eu quero dizer para todos que é com alegria e satisfação, que nós te recebemos na família, fazendo o único pedido que tu faça a Maria feliz, e que esteja tudo na graça de Deus. Passando. Bom, então aí tá rolando tudo numa boa, só que o Jesuíno, né, chega pro Tião e vai desmascarar o Tião, né? Tu quer mesmo é cartaz, hein, vagabundo? O Tião cartaz? Por quê? O Jesuíno diz: o negócio do filme. O Tião: onde é que tu encontrou o cartão? O Jesuíno diz: onde tu encontrou também? Na subida do morro. Tinha uma porção tudo esparramado. Ou seja, então ninguém falou com o diretor nada. É um monte desses panfletinhos, desses cartãozinhos aí, né? Esparramados pelo morro, né? E os dois pegam, cada um conta uma história, digamos, para as famílias, né? Ah, e o Tião diz assim: mas quem é tu, né, Jesuíno, para falar alguma coisa? Tu também inventou uma história, né? E aí o Jesuíno diz: não foi para me mostrar, não, como tu fez. Foi para dar o vinho a ter mais coisa comigo, me achar mais bacana. Tu sabe como é mulher? Elas sim só querem cartaz. Bom, aí o Tião vai dizer assim: eu inventei essa história por causa dos velhos. Eles ficaram contentes. O Jesuíno diz: é, mas a tua mãe achou vigarismo. Bom, diz o Tião da boca para fora. No fundo tá se babando. E o pai então fingiu que não se ligou, mas ficou todo bobo. Para eles é bom ter a impressão de que a gente pode subir mesmo na vida. Isso bem que podia ter acontecido mesmo. Reparem a ascensão social que o Tião quer a qualquer custo aqui, né? Aí o Jesuíno diz: ah, lá, isso podia. O Tião diz: com franqueza, velho, me dá uma secura de sair daqui. Passando. Bom, aí chega o Braulio e já chega com as notícias da fábrica, enfim, né? Lembrar que ele é amigo do Otávio, braço direito na greve, tá? Aí o Otávio vai dizer: boa assembleia? Pergunta o Otávio. E o Braulio diz: tava. E a Maria: o que resolveu? O Braulio: bem, minha gente, segunda-feira greve geral. Há um silêncio. O Otávio tá triunfante, ele olha pro Tião e diz: eu não falei? A turma é do barulho. E o Tião, sério, abraça a Maria e diz: tinha muita gente lá. O Braulio: tinha. A turma do sindicato tava toda. Bom, o Braulio continua, né? Não, o negócio não vai ser sopa. Segunda-feira cedinho vamos se concentrar na porta da empresa. Vão querer obrigar a gente a entrar, mas nós não entra. Aí o Tião, rígido, né? Não vai ser sopa. E o Otávio: não é a primeira que a gente faz. Bom, aí o Braulio vem, diz: ó, felicidade pra vocês, quando é que casam? E o Tião: daqui um mês. Eu queria daqui um mês. E aí nós temos o fim do primeiro ato. Reparem que tá tudo para estourar no fim do primeiro ato. Passando, ato 2,
vai dizer que é o mesmo cenário, domingo de manhã, Romana ocupando-se com a casa, a gente sabe disso, o Chiquinho zanzando pelo barraco, o Tião na porta do barraco, absorto, perdido, né, em pensamentos ali. Quadro 1. Aí a Romana, ela tá indignada, né, com o fato do Otávio ter bebido demais e tal. E a Romana diz: aproveita o exemplo, Chiquinho. Quando tu for à festa, bebe, mas não mistura. Aí o Tião, ele começa a pensar, a sonhar, mas os sonhos dele é que cuidar, né? São sonhos meio burgueses, assim. Nada a ver com o pessoal humilde e simples do morro. O Tião diz: em como seria bom viajar, pegar um avião e zoom, ir embora. Tomava café aqui, almoçava na Bahia, jantava no México, dormia no Japão. Eu e Maria. Já imaginou se Maria fosse japonesa? Que gozado. Aí a Romana começa a ver que o Tião tá viajando ali mesmo, né? Enfim. E ela pergunta se não tá de porre, ele diz que não, né? Só um pouquinho da noite anterior, e a Romana vai dizer: pouquinho muito, sorte que teu pai também tava, senão ia sair muita discussão. O que tu disse pra ele, não se diz. E aí a Romana indo pro lado do marido, e o Tião: o que foi que eu disse? A Romana diz um monte de ingratidão, que o culpado da tua vida era teu pai, que a gente devia ter te deixado com os teus padrinhos, que se tu tivesse na cidade, Maria não ia precisar continuar trabalhando e um monte de besteira. Reparem aqui, né? Nós temos esse detalhe todo aí de que o Tião, o Sebastião, ele foi criado com os padrinhos na cidade e aí ele joga na cara, né? Que queria ter continuado na cidade e tal, essa vidinha melhor dele aí. Passando. Bom, agora lembrando, né? O Tião tá no morro com os pais, por isso essa diferença toda. E a Romana vai dizer: só se tu fosse burro, poderia querer ter ficado com os teus padrinhos. O Tião: isso não. Se não fosse eles, eu não estava vivo, diz o Tião. A Romana não faz romance. Cuidei de Jandira, cuidava de tu também. Aí o Tião diz: com o papai na cadeia, a senhora sozinha, duvido muito. Então a gente fica sabendo, né, que o Otávio tem esses problemas todos, né? Um cara, um sindicalista líder e tudo mais, já teve preso. Ele é um líder sindical casca grossa, né? Engajadíssimo aqui no sistema. E a Romana vai dizer: e mesmo se não cuidasse, eles não fizeram coisa melhor. Conheço aquela laia, queriam pajem para os filhos, um criadinho, e vieram com a conversa de educar você, de fazer você um homem. Então por que não te puseram na escola? Bom, então aqui a Romana vai dizer que na verdade esses padrinhos queriam era alguém para ser criado deles lá na verdade, né? Não botaram nem o Tião numa escola. Bom, aí o Tião começa a mudar de novo de assunto, diz estar preocupado por causa do casamento, que vai ser daqui a um mês, né? E o Tião diz: sabe, mãe, uma coisa que me invoca é Maria ter de continuar trabalhando depois de casada. Reparem para ele que é uma situação normal das mulheres, ele não quer esse futuro para Maria aí, né? E o Chiquinho está imperturbável lendo o gibi. O que o Chiquinho diz? Pensamento burguês. Reparem, o Chiquinho reproduz a fala do Otávio, né? E a Romana diz para ele não se meter, nem reproduzir as falas do Otávio, do pai, né? Para qualquer dia não ser preso de repente. E a Romana vai dizer que trabalhar é um ato nobre e não mata ninguém. E aí, claro, de repente a Terezinha entra, diz que o Otávio tá quase brigando no botequim ali, né? E aí pergunta: tá, mas ele tá brigando ou tá quase? E a Terezinha diz: tá quase. Ah, ainda não tá, não. É por causa da greve. Seu Antônio diz que greve é coisa de vagabundo. Aí o seu Otávio diz que vagabundo era quem ganhava dinheiro com a barriga encostada na caixa. Aí São Antônio diz que quem não consegue dinheiro é porque não gosta de trabalhar. Aí seu Otávio disse que seu Antônio é ladrão e capitalista. Aí eles ficaram berrando que não entendi mais nada. Bom, aqui reparem que temos a questão de novo social discutida, os valores, a questão do engajamento. Aqui é o personagem rápido que aparece, o Antônio, mas enfim, já tem um contraste com o Otávio. Otávio casca grossa aqui, né? Passando. Aí a Romana chega pro Tião, diz pro Tião ir lá, e o Tião diz: não, não te preocupa não. O velho fala, fala, mas acaba em nada. Aí ele vai saindo e diz: vamos, Chico. O Chiquinho, né? Só que o Chiquinho fica, o Chiquinho ele tá lá pedindo dinheiro pra Romana pra ir pro cinema. A Romana diz que ele já deu, né? Que ela já deu esse dinheiro. Aí
O Chiquinho diz que o Álvaro tá cobrando algumas coisas dele e tal, né? E a Romana quer saber se ele roubou. Aí a Terezinha se mete. Cruz credo, dona Romana, rouba não. Tu cala a boca, anjo da guarda. E é exatamente isso, a Terezinha, aquela que tenta tapear as malandragens do Chiquinho, né? A Romana, eu vou conversar com ele. Mas fica sabendo, se tu tirou um feijãozinho que for, tu vai apanhar tanto que nem sei. Aí a Romana sai, aí o Chiquinho vai dizer que não roubou, mas é que ele deixou roubar, né? O Chiquinho diz, deixei roubar, mas não tive culpa não, eles me obrigaram. A Terezinha diz, eles quem? O Chiquinho diz, a turma do Tuca, aquele moleque sardento que vende amendoim. A turma dele é braba. A Amélia estava cheinha de compra. A Amélia é uma cesta, né? A cesta de compras. Tinha 3 dúzias de fruta, uma porção de chocolate e o uísque do Dr. Pedro. Eu passei perto do Tuca, eu estava até rindo para ele não cismar comigo, mas foi pior. Perguntou por que eu estava rindo. E a Terezinha disse, se eu fosse tu, quebrava a cara dele. O Chiquinho disse, é uma turma de mais de 20, tiraram tudo de mim. E o Chiquinho vai dizer, Terezinha, Tezinha, tu gosta de mim? A Terezinha diz, não sei não. Diz que gosta. Tu é muito encrenqueiro, vive apanhando, não faz nada direito, depois fala em casar. Bom, aí o Chiquinho vai dizer, né, que falou pro Álvaro, enfim, que não vai acreditar e que vai dizer que só não mandou embora ele do emprego porque tem bom coração, mas acaba descontando do salário aqui. Passando, a Terezinha diz, sabe o que eu queria, Chiquinho? Os dourados da igreja, tu não acha bonito? O Chiquinho diz, eu acho mais bonito o terreiro. Terreiro de macumba, né? A Terezinha, mas não tem nada dourado. Mas tem fantasia, tem dança. Mas não tem Nosso Senhor. Mas tem uma porção de santo. Aqui é questão religiosa também, né? Envolvendo aqui. Bom, aí chega a Romana, chega a Maria. Chiquinho e Terezinha saem. E aí a Maria diz assim, ó. Tião demora. Mas a senhora não achou, Romana, que ele estava esquisito? E a Romana diz, preocupado. Noivado, casamento, greve, bebedeira, isso passa. A Maria diz, eu chego até a pensar que ele é capaz de furar a greve. Reparem o que pensa a Maria. A Maria já capta a essência do Tião, essa essência mais individualista. Ela diz, eu chego até a pensar que ele é capaz de furar a greve, e realmente isso vai acontecer. A Romana já não acha. A Romana diz, não, só um pouquinho, o Otávio é filho, desculpa, o Tião é filho do Otávio, o maior greveiro do Rio de Janeiro ali, né? E a Maria diz, mas fala em greve, o Tião emburra. Ontem ele estava meio tonto, disse uma porção de coisa, que isso não é vida, que fazer greve todo ano não dá futuro para ninguém, que a gente nunca ia ter sossego. Bom, ela continua, ele está com medo que a greve não dê certo e que seu Otávio, ele e o resto da turma percam o emprego. Aí a Romana insiste, Tião fura greve nada, Tião é operário, pode ter suas esquisitice, mas não foi feito para adular patrão. Passando. Bom, aí nós temos a chegada do Jesuíno, o Jesuíno pergunta pelo Tião. A Romana diz, então amanhã vocês estão de greve. O Jesuíno diz, pois é, mais uma. Bom, aí a Maria e a Romana vão ali no pátio, na rua, né, lavar roupa e tal. E o Jesuíno fica sozinho ali dentro, ele vai abrir uma gaveta, ele vai pegar um papel, começa a ler, ele começa a cair na gargalhada, né? Enfim, o que tem nesse papel aí? Poema do Tião. Aí o Tião entra e o Tião olha pro Jesuíno e diz, tá rindo sozinho? O Jesuíno diz, disso aqui, ó, tu é poeta? É, Tião. O Tião larga isso, metido. Bom, aí o Tião rasga o poema. Aí o Tião quer saber se do Jesuíno, se ele foi falar sobre emprego para ele no escritório. O Tião está tentando se arranjar por fora, conseguir um emprego no escritório da fábrica. Né? E o Tião vai dizer assim, ó, e do nosso caso? O Jesuíno diz, só o Carlos pode resolver. Amanhã ele está aí. É mais que certo. Se não conseguir emprego no escritório, vai para chefe de turma, 10 mil a mais. Aí o Tião vai dizer, né? Já melhora e sem greve. Aí o Jesuíno vai dizer, a condição é essa, ficar do lado deles e vigiar o movimento do pessoal. Olha aqui, ó, importantíssimo o que vai dizer o Jesuíno. Para ganhar um emprego, ganhar um salário melhor, a condição é ficar do lado deles, dos patrões, e vigiar o movimento do pessoal, ou seja, vigiar o movimento do próprio pai, o Otávio. O Tião vai dizer, espião, o Jesuíno diz, espião nada, auxiliar de gerência.
O Tião, mas é o jeito. Esse negócio não dá futuro, Jesuíno. Greve, greve. E daí? A turma faz greve o ano passado, já está em outra, e assim por diante. Bom, aí o Tião fala do que tá para vir e tal, que precisa de aumento, que não quer se incomodar. E o Jesuíno vai dizer, tem um porém. O Tião diz, qual? Se a greve der certo, o pessoal vai xingar a gente de tudo quanto é nome. Bom, aí o Jesuíno fica preocupado com a retaliação que pode acontecer com eles, né? Os traidores, digamos, né? Aí o Tião diz, quem tem de sustentar a mulher sou eu, não eles. O problema é meu, não deles. Que fiquem por aí com suas greves. Eu não sou trouxa. Passando. Bom, aí o Tião começa, né? Que desprezem, a amizade deles não me ajeita na vida. Aí o Jesuíno, e essa mania, chamam logo de traidor, de pelego. O Tião, não, velho, tô resolvido, vou casar e vou ter a vida que eu quero ter. Vida de morro estraga qualquer amor. Vida de morro estraga qualquer amor. Então são várias as passagens e os diálogos que vemos o caráter do Tião olhando só para o seu umbigo, dele para Maria, a questão mais individual, e nem aí um pouco se importando com a questão coletiva. O Tião pensa em sair do morro, né? Mas o Jesuíno, né, começa a dizer, olha, tu não tá pensando bem nas consequências e tal, né? Diz o Jesuíno, sabe, outro dia o Grafino veio falar comigo. Conversa vai, conversa vem, me elogiou, disse que eu tenho punk, etc e tal. Resultado, me convidou para a turma dele. E o Tião, e tu, foi ou não foi? O Jesuíno, eu não disse nem que sim, nem que não. E o Tião, se meter com ladrão não dá futuro para ninguém. Reparem, né? O Jesuíno disse que recebeu um convite de um ladrão e tudo mais, né? Para trabalhar com ele. E o Tião aqui é correto nisso aí. Ele vai dizer, ó, se meter com ladrão não dá futuro para ninguém. O Jesuíno, o pior é essa mania do cara ser direito. E aí o Tião tem todo um lado humano também, apesar de ser individualista, ele é humano, ele é correto, né? Ele vai dizer que o ser humano tem que ser direito, assim, correto. O Jesuíno diz, eu não disse que vou topar. O pior é isso, não tenho coragem. Primeiro arrombamento, eu estava em cana direto ou no hospital, morto de medo. Não é questão de ser honesto, não, é medo. Aí o Tião insiste, né? Ô Jesuíno, isso não é chance, velho. É arapuca. Chance é a fábrica. Chance é tu conhecer gente de posição. Chance é tu ter cabeça e aproveitar a situação. Reparem, né, aqui, bem até musicado aqui, né, esse trecho. E aqui nós temos um debate sobre ética, né? O Jesuíno diz que roubar pode levar ao sucesso, porém pode levar também ao fracasso muito rapidamente. Enquanto o Tião, ele quer a mesma coisa, né? O sucesso, só que por outros meios, por questão de conhecer gente, por conchavo, por puxa-saquismo, enfim, né? Passando, aí o Jesuíno diz, se a greve der certo, o que pode acontecer é a gente levar muita bordoada do pessoal. E o Tião diz, dá certo, nada, não dá certo a greve. E o Jesuíno diz, mas se der, o Tião, o jeito é arriscar, vou furar a greve. Vou falar com o gerente e ficar do lado dele. Reparem o que diz o Tião. O jeito é arriscar. Vou furar a greve, ou seja, ele não vai participar da greve, vai falar com o gerente e ficar do lado dele. Aí o Jesus diz, Tião, tem outro jeito. Tião, qual? Furar e não furar. Como assim? A gente explica a situação para o Carlos. A gente finge que fura, mas de combinação com eles, assim não dá bolo. Reparem que o Jesuíno, ele quer ficar em cima do muro. O Jesuíno, ele não quer assumir uma posição. O Tião já tem isso aí bem esclarecido. O Tião quer assumir uma posição. E a posição dele é contra a greve, tá? Aí o Jesuíno diz, olha, velho, eu me lembro do Torquato, arrebentaram o menino. E aí o Tião, né, começa a ver que o Jesuíno está nessa posição em cima do muro. O Tião, o que ele quer, né? Ele quer casar, ser feliz com a Maria, né? O mundo dele, para ele, o negócio é dinheiro, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Aí o Jesus diz, tu tá com a razão, vamos furar com peito. Passando, bom, aí entra o Otávio, tá seguido do Braulio, os dois líderes, né? E o Jesuíno já quer saber as fofocas e tal, as novidades, e pergunta o que houve. O Otávio vai dizer, prenderam o Onofre, o Mafra e o Tito. Foi hoje de madrugada.
Estão pensando que vão meter medo na gente? E o Braulio vai lá e diz: turma de safados, agora que é tempo de aguentar firme mesmo, nem que seja preciso passar mais fome, o jeito é aguentar. O jesuíno, todo preocupado, pergunta, né? Mas por que é que prenderam? O Otávio diz: porque são os cabeças, querem meter medo na turma para greve Gorá. Mas eu sabia que ia ser assim. Aí o jesuíno e o Tião já se olham, enfim, né? Aí o Otávio vai dizer: turma de safados. E o Antônio do Boteco dizendo que quem entrar em greve é vagabundo, vê se pode. Aí a Romana entra, ela já está dizendo que tem policiais que estão atrás do Braulio. E aí o Braulio vai dizer que é por causa do sindicato, que não dá nada e tal, né? E o Tião rubrica, saindo da sala num roupante, diz: tá tudo errado, tá tudo errado. Pausa. Aí o Otávio vê essa saída dele brusca e tudo mais, né? E pergunta: o que é que deu nele, o jesuíno? Bobagem, seu Otávio, o Tião tá apaixonado. Passando, quadro 2 do segundo ato. Estamos num domingo à noite. O Tião e a Maria começam a fazer juras de amor, eles vão ao parque, voltam, aí estão no morro. E aí é uma visão legal porque eles estão no morro e olham a cidade lá de cima do morro. E detalhe, né, são visões diferentes. A visão da Maria do morro olhando para a cidade e a do Tião do morro olhando para a cidade. A Maria diz: espera um pouco, olha a cidade lá embaixo, Tião. E o Tião diz: tu não gostaria de ir para lá? A Maria diz: não. A cidade é fria, eu gosto do morro. E aí ela começa a falar, né, que como é que ela quer o barraco dos dois, que gosta do pessoal do morro, e ainda vem a viola do Juvencio tocando a música, né? Nós não usa as black ties. Enfim, tudo para mostrar bem esse ponto de vista da Maria, que ela é aquela mulher que combina com o morro. E aí ela vai pedir pro Tião não se meter em encrenca, e o Tião diz: tá preocupada com o quê? A Maria diz: com você, porque quando fala em greve, tu te aborrece. E ela quer saber, né, do que ele tem medo e tal, né? E o Tião insiste: tu não gostaria de sair daqui? Pensa. E a Maria, ela olha em volta e diz: gostaria. Porém, levando todo mundo comigo. Dona Romana, mamãe, João, Chiquinho, seu Otávio, Tezinha, Ziza, Flora, o espanhol, todo mundo. Então, aqui o ponto de vista da Maria é: a gente dela é a gente dela. Esse é o ponto dela. Já o Tião dizer: ó, eu não acho bonito favela. Favela não acho bonita, né? A Maria vai dizer: não é não, mas a gente faz ficar a favela bonita. Tu me faz a favela bonita. Aí o Tião se despede. A Maria pede pro Tião, né, passa pelo Juvencio, pede para ele tocar mais perto. Eles se beijam, a Maria entra. Tião fica iluminado pelo refletor que se apaga em resistência, enquanto o samba cresce. O samba Nós Não Usa as Black Tie cresce, finalizando o segundo ato. Fim do segundo ato. Passando aqui. Bom, aí nós estamos no terceiro ato, o último ato. Quadro 1. O Tião ele acorda cedo, né? Ele sempre sai com o pai, agora acordou cedo e a Romana já desconfia, né? A Romana já perguntando: tu vai fazer piquete? O Tião o quê? Piquete de greve, tu vai fazer ou não vai fazer? O Tião diz: não sei. Acho que já tem gente bastante. Bom, aí o Tião tá ali tomando café e tal, e a Romana insiste: mas tu não vai esperar teu pai para sair? E o Tião diz: não. Agora qual é o detalhe? O Tião sempre espera o pai para sair, e hoje ele não faz isso, né? E o Tião já diz: eu volto logo. Bom, ele sai, a Romana tira um baralho da gaveta, dirige-se para a mesa. Sentada, começa a distribuir as cartas como fazem as cartomantes. Enquanto isso, o Otávio acorda, vai se arrumando, a Romana já acorda o Chiquinho, né? A Romana diz: está cedo ainda. O Otávio: cedo nada. Eu já devia estar na fábrica, preciso organizar o meu piquete. E aí o Otávio pergunta: mas cadê o Tião? Enfim, né? E a Romana diz: o teu filho já foi, o Tião já foi. E aí a Romana vai fazer o mesmo discurso que fez pro Tião, né? Enfim, ó, não se mete em confusão, leva o nosso endereço no bolso para qualquer coisa e tal, né? E a Romana preocupada pergunta: ó, já soltaram os 3 que foram presos? O Otávio diz: ainda não. Talvez eles soltem hoje. A turma está fazendo força. Passando aqui,
Nós temos a questão da preocupação, né? Ela, Romana, ora absorta para cada carta que tira do maço, ora com júbilo, ora com ar de profunda preocupação. Aí surge a Terezinha, ela chega trazendo leite, conta o filme que viram no cinema, ela e o Chiquinho, né? A Terezinha diz que viu o Tião dando uma bronca no Jesuíno, mas não sabe bem por quê. Claro que aqui a gente vai entender por quê, né? Porque o Jesuíno é esse cara em cima do muro, das aparências. Enfim, já o Tião, pelo menos, ele está colocando a sua postura, né? De que vai furar a greve. Aí a Romana começa a falar do serviço, lembra da filha Jandira, enfim, né? Daí a Terezinha sai, vem a Maria quer falar com a Romana, a Maria diz: ele, o Tião, está preocupado com o casamento da gente. Tem medo que a greve não dê certo, de perder o emprego e não pode mais casar. Aí a Maria começa a elogiar muito a sogra, né, que é a Romana, e a Romana começa a desconfiar, né, e tal, e a Maria diz: não é elogio não. A gente não pode esconder nada da senhora, a gente precisa contar tudo e pedir conselho. E a Romana diz: então tu quer me contar alguma coisa, vamos lá. E a Maria começa, enfim, a rodopiar a conversa, tal, até que ela vai revelar que está grávida. E a Romana, com toda a calma, calmíssima: tu tá grávida, né, minha filha? Enfim, né? O que acontece, na verdade, a Maria não diz que tá grávida, né? A Romana já suspeita, experiente, enfim, chega: tu tá grávida, né, minha filha? E a Maria, no mesmo tom: tô sim, senhora. Bom, aí a Maria vai dizer que estava escondendo de todo mundo, mas claro, a Romana diz que eu estava desconfiada e tal, né? E a Maria vai dizer que a mãe dela, a mãe da Maria, né, pode não gostar disso aí. E a Maria pede conselho: o que a senhora acha que eu devo fazer? A Romana diz: parir, minha filha. O que é que tu quer fazer? A Romana é toda a família, né? Tem que parir, óbvio, né? Não vai querer tirar. E a Maria: eu queria pedir mais uma coisa para a senhora. Não contar para mais ninguém, nem para seu Otávio. A Romana, coitada do Otávio, iria ficar contente. Por causa de que não contar? A Maria diz: vergonha. Eu ia ter vergonha. E a Romana diz: vocês são gozada, né? De fazer filho não tem vergonha, não é? Bom, passando aqui. Aí a Romana, ela vai dizer que não vai contar pro marido e tal. Entra o Tião. E o Tião vai dizer que a turma topou a greve e que 18 operários furaram essa greve aí, né? E que tinha muita polícia lá e que não viu o pai, o Otávio. E a Maria: e os que furaram a greve? O Tião: um levou uns tapas, só isso. Aí o Tião disse que alguns queriam trabalhar, mas o Otávio, o pai, né, não descansou, que o Piquete começou a convencer todo mundo de que não podia trabalhar, né, e que o Jesuíno tomou um tapa. A Romana diz: bom, agora nós é que vamos ter uma conversinha. Tião já pondo-se em guarda: nós? A Romana: sim, senhor, seu cínico. Então o senhor é pai, não é? Ah, E aí a Romana já diz que o filho já está batizado, que vai ser Otávio o nome, né? Aí entra o Braulio. Aí o Braulio tá cansado aí da questão da subida do morro, né? Marca bem isso aí. Sempre quando sobem ficam cansados, né? E ele fica indignado porque ele olha o Tião ali na frente. E a Romana diz assim: nem esperou pelo pai, o Braulio. E nem o Tião podia esperar pelo pai mesmo. Ele preferiu se esconder logo junto da mamãe e da noivinha. O Braulio pega e dá nos dedos do Tião, né? E fica indignado com essa postura dele. O Tião: nada, mãe, nada, não leva a sério. Só que eu fui um dos 18 que furaram a greve, só isso. E aí o Braulio vai dizer que ele traiu o movimento e tal. E o Tião vai dizer: não te preocupa, Maria. O que interessa pra gente é que eu não vou perder o emprego. Eu entrei, furei a greve. O encarregado tomou nota do nome da gente, deu 1.000 cruzeiros para cada um de gratificação e disse que a gente não ia arrepender. Para mim é o que basta. De novo, esse lado dele só pensando na família, né, no individual. E a Romana não vai ficar do lado dele. A Romana vai dizer que ele fez besteira. E o Tião vai dizer: cada um resolve seus galhos como pode. O meu, eu resolvi desse jeito. E o Braulio: traindo teus companheiros. Se todo mundo pensasse assim, adeus aumentos, meu velho. Passando.
E o Braulio ele é muito exaltado, tipo Otávio, né? Se exalta mais e vai dizer: ninguém vai perder o emprego, a gente já venceu a greve. E a Romana, vendo que tá saindo dos eixos, ela diz que não quer briga ali e tal, e não entende como é que o Tião não saiu igual ao pai, o Otávio, né? O Braulio diz: não adiantava esperar. Otávio foi um grande cara. Se não fosse ele, mais meia dúzia da turma de piquetes, a greve gorava. O Braulio continua, né? Otávio ficou entusiasmado e começou a fazer comício na porta da fábrica. Foi em cana. Prenderam ele como agitador. E a Romana fica desesperada. O que? O Otávio foi preso? Aquele 4 de espadas das cartas que ela estava jogando nunca me enganou. Nunca me enganou. Bom, aí a Romana fica indignada, quer ir até lá. O Braulio vai dizer que não vale a pena, porque já tem gente da turma tratando disso, mas a Romana não tá nem aí, quer ir. Pega o Braulio, pega a Maria e vão até lá. O Tião até quer ir, mas a Romana, né, recusa a ajuda dele. A Romana autoritária diz: tu não te mexe daqui, Tião, e depois a gente conversa. Bom, aí a Terezinha entra correndo, né, e diz: dona Romana, os garotos do 28 pisaram na roupa estendida e sujaram tudo. Então, para piorar ainda, né, tem essa questão que ainda, para piorar tudo, lavam roupas de fora para ganhar um troquinho e ainda por cima a gurizada pisou e tal e sujou, né? E a Romana chega para Terezinha lá, Terezinha dá um jeito, lava e tudo mais, né? E ela já pergunta se o Otávio, né? Braulio, o Otávio tá onde? Tá na central? E o Braulio vai dizer: foi pro DOPS. A Romana: DOPS? Vamos depressa, senão ele entra na pancada. Bom, aqui lembrando, né, que o DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, foi criado, né, pelo governo brasileiro e tudo mais, utilizado na ditadura militar de 64, principalmente, para reprimir esses movimentos políticos e tal, sociais, né, que eram contrários ao poder, ao regime do poder. Então aqui essa preocupação, porque o DOPS aqui, né, ele é a Delegacia de Ordem Social aqui, enfim. Bom, aí saem, Tião não esboça movimento algum, quando todos desaparecem. Aí a Terezinha, como quem anunciasse uma festa, né, começa a gritar: prenderam seu Otávio, prenderam seu Otávio. Passando, quadro 2, mesmo cenário, segunda-feira, 7 horas da noite, em cena Tião e João. Quem é que vem? O irmão agora, né, da Maria. O João diz: tu viu o ambiente como é que está? Ninguém mais te olha, Tião. Se falam contigo é para te gozar e de covarde para baixo. Para Maria também não é bom. Aí o Tião vai dizer que, enfim, vai sair dali, vai levar a Maria embora, né? E o João diz: não, não, faz o seguinte, se retrata, explica por quê. Tu furou a greve, devolve o dinheiro e adere à greve, resolve tudo isso. E o Tião diz assim, ó: não tenho nada que pedir desculpa a ninguém. O que eu fiz, fazia de novo. Cada um resolve os seus galhos do seu jeito. Aí o João diz: bom, então, meu velho, hoje mesmo é sair daqui. Conheço o Otávio, ele vai te mandar embora. Conheço o teu pai. Aí o João diz: ó, tu toma cuidado por aí, tem gente querendo te pegar. Tu viu que pegaram o Jesuíno. E o Tião vai dizer: bem feito para ele, eu tinha avisado. O João vai dizer: ele tá com o braço quebrado. Bom, o João continua, né? Se precisar de um amigo, sabe que tem um aqui, às suas ordens. Então o João aqui é um grande amigo, né, do Tião, essa é a verdade. Aí a Maria entra, anuncia, né, que o Otávio já está solto e que estão subindo o morro. E a Maria diz: nada, escuta, é melhor tu ir embora. Depois tu conversa com o seu Otávio, quando ele estiver mais descansado. A Maria já vê, né, que vai dar tumulto. E reparem, a Maria fica do lado do Otávio aqui, ela desceu junto lá com a Romana, enfim, né, contra, digamos, a situação do Tião, de ter furado a greve. Passando, o Tião vai dizer que não tem medo, que vai ficar ali e tal, né, e já o João começa a botar pilha: Tião, é melhor tu deixar o morro e tal, né. De fora, vozes e salves para Otávio, ou seja, ele é visto quase como um herói ali, todo mundo batendo palma para ele e tal. Ei, Otávio é nosso rei, né? Essa coisa toda. E entram Romana, Chiquinho, Terezinha, Braulio e Otávio. E aí o Otávio diz: estamos aí, na ativa.
O Braulio também, Dona Romana fez revolução na polícia. Então a gente fica sabendo que a Dona Romana fez um tumulto lá para liberar o marido, né? O Chiquinho diz: o senhor ficou atrás das grades, pai. Que grade? Fiquei numa sala e não estava sozinho, não. Tinha uma porção de gente. O Otávio diz: e bem pronto, só as costelas que doem um bocado, mas amanhã tá tudo em dia. Ou seja, apanhou um pouquinho e tal, mas ok, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena aqui para o Otávio, né? O Braulio, ele acaba dizendo que a greve não vai durar muito, talvez 1 ou 2 dias e tal, né? E o Tião aparece na porta. Quando ele aparece, todo mundo fica mudo, calado, aquele silêncio todo. E o Tião se dirige apenas ao pai. Eu queria conversar com o senhor. O Otávio diz: minha gente, vocês querem dar um pulo lá fora? Esse rapaz quer conversar comigo. Ele não chama de filho, né? Chama de rapaz. Todo mundo sai, deixa o Otávio junto com o Tião. E o Otávio diz: me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Reparem que cena, né? O Otávio não negando basicamente o filho. Me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo. Mandou dizer para você que ficou muito admirado, que se enganou. E pediu para você tomar outro rumo, porque essa não é casa de fura-greve. Ou seja, o que está fazendo o Otávio é basicamente expulsando o filho dali. Passando, o Tião diz ali, né, que está se despedindo, ok, sem problema nenhum, vai sair, mas que não fez por covardia. Aí o Otávio, ironicamente, diz: sim, meu pai me falou sobre isso também. O seu pai me falou sobre isso também. Diz que não foi por covardia. Ele também procura acreditar que não foi por covardia. Ele acha que você até que teve peito. Furou a greve e disse para todo mundo. Não fez segredo. Não fez como o jesuíno que furou a greve sabendo que estava errado. Reparem aqui a situação do jesuíno, né? O jesuíno não foi igual, por exemplo, né, o Tião. E aí o Otávio vai chamar o filho de traidor por convicção. Já o jesuíno não fez isso, né? Já o Tião é um traidor por convicção. Aí o Tião entra na ironia e diz: eu queria que o senhor desse um recado a meu pai. O Otávio diz: vai dizendo. O Tião diz que o filho dele não é um filho da mãe, que o filho dele gosta de sua gente, mas que o filho dele tinha um problema e quis resolver esse problema de maneira mais segura, que o filho é um homem que quer bem. Aí o Otávio se irrita demais, né? E diz que o problema é dele mesmo, Otávio, porque se ele tivesse educado de forma mais firme, né, o Tião teria saído parecido com ele, confiado principalmente na gente dele, né? E o Otávio explode ali, né? Seu pai manda um recado. Diz que você não precisa aparecer mais e deseja boa sorte para você. O Tião diz: diga a ele que vai ser assim. Não foi por covardia e não me arrependo de nada, até um dia. E o Tião encaminha-se para a porta. Aí a Romana chega, pergunta pro Otávio, né, se mandou o filho embora mesmo. Aí, né, enfim, pergunta na verdade pro Tião, né, se o Otávio mandou ele embora. E o Tião diz: confirma, né, sim. Vou para casa de um amigo da fábrica. Ele mora na Lapa. Repare, né, esse amigo que ele diz que vai, não furou a greve. Mas o Tião diz que vai conversar com ele e tal, e são amigos, né? O Tião diz assim: ó, vou continuar na fábrica, tá claro. Lá dentro eu me arrumo com o pessoal, arranjo uma casa de cômodos e venho buscar Maria. Passando. Bom, aí a Romana diz, né? Dá um abraço, filho. Os dois se abraçam. Ela diz: vai com Deus e deixa o endereço daqui no bolso. Qualquer coisa a gente sabe logo. Aí a Maria vai lá, pergunta se ele vai embora. O Tião diz que sim, mas que depois eles vão ter um quarto na cidade e tal, né? E a Maria diz assim: quer dizer que tu perdeu os amigos? O Tião diz: sobraram alguns. Teu irmão, alguns da fábrica. A Maria diz: não, não tá certo. Deixa isso, não tá certo. E a Maria começa a chorar. Não tá certo, Tião, deixa isso, não tá certo, deixa isso. E aí o Tião insiste: não, a gente vai viver na cidade e tal. E a Maria, chorando, diz: deixar o morro não, Tião. Nós vamos ser infelizes. A nossa gente é essa. Você se sujou, compreende? E o Tião: é que eu quero bem, mas não foi por covardia. A Maria: foi por covardia, foi. A Maria vai dizer: eu quero deixar o morro como todo mundo. Eu quero deixar o morro com todo mundo. Eu quero levar a tua mãe, tá? Quero levar a minha mãe,
quero levar o teu irmão Chiquinho, a namoradinha Terezinha, a Ziza, a Flora, eu quero todo mundo. Você não pode deixar só a gente, Tião. Teu mundo é esse, não é outro. Você vai ser infeliz. Passando. Bom, aí o Tião tá quase chorando também, né? E ele vai dizer, Maria, você precisa me entender, você precisa me ajudar. Vem comigo. Não vou, não vou. Aí o Tião vai dizer, né, que ele revela que a história aquela do cinema e tal, do diretor é mentira, mas que ele fez porque ele não quer ficar ali no morro, ele queria ascensão social. E o Tião vai dizer, a greve me metia medo, um medo diferente. Não medo da greve, medo de ser operário. Medo de não sair nunca mais daqui. Fazer greve é ser mais operário ainda. Bom, aí o Tião, né, insiste com seu ponto de vista e a Maria vai dizer que do morro ela não sai. Aí o Tião vai fazer um desabafo, dizendo que a Maria sempre rindo, que a Maria sempre bonita, a Maria andando no parque, não quer a Maria trabalhando como todas as outras mulheres. E o Tião, né, vê a Maria chorando, mas para de chorar. Se você quiser, eu grito para todo mundo que eu sou um safado. Aí ele grita para a rua: eu sou um safado, eu traí porque eu tenho medo, porque eu quero bem, porque eu quero que ela sorria no parque para mim, porque eu quero viver. E viver não é isso que se faz aqui. Aí os dois se abraçam, mas a Maria, ela é bem sincera, ela vai dizer: não posso deixar o morro, Tião. Deixando o morro, o parque também ia ser diferente. Aí o Tião diz: mas eu não posso ficar, Maria, eu não posso ficar. E a Maria para de chorar, enxuga as lágrimas e diz: então vai embora. Eu fico. Eu fico com o Otavinho, o meu filho que vai nascer, o nosso filho. Crescendo aqui, ele não vai ter medo. E quando tu acreditar na gente, por favor, volta. E aí ela sai, né, a Maria, e ele sai correndo atrás dela, passando. Bom, aí o Otávio entra, e ele vai dizer, ó, enxergando melhor a vida do meu filho, ele volta. Aí o Otávio vai pro quarto, entram o Chiquinho e a Terezinha, e aí o Chiquinho diz, sabe mãe, aquele samba? A Terezinha, o samba do Nós Não Usa Black Tie? O Chiquinho diz, tá tocando no rádio. Arrumando o quê? A Terezinha diz, sim, o samba do Juvencio, aquele mulato das bandas do Cruzeiro. O Chiquinho diz, ó, ele tá chateado a beça. O samba tá com o nome de outro cara. E aí o Chiquinho sai correndo. Então aqui a peça tá terminando, turma. Enfim, né? O pessoal do canal aí tá terminando com a referência da música, enfim, né? Que o coitado do Juvencio, né? Cantou, fez e tal, mas já tá saindo com o nome de outra pessoa, né? A Terezinha diz assim, eu fiquei com pena do Juvencio. Tá perto da bica chorando. Chiquinho! E aí o Chiquinho já tinha saído, a Terezinha sai. E o final é Romana sozinha. Chora mansamente. Depois de alguns instantes, vai até a mesa e começa a separar o feijão. Funga e enxuga os olhos. Bom, essa cena aqui da separação do feijão e tudo mais, no filme ela vai ser muito bem explorada. Uma das cenas mais bonitas do cinema nacional talvez seja essa da separação do feijão. Claro que ali ela vai estar no filme com o Otávio. Aqui ela está sozinha, separando os feijões, vida que segue. E termina assim a peça, do Gianfrancesco Guarnieri. Passando então, só relembrando, né, a questão do Gianfrancesco Guarnieri. Ele é a primeira peça dele de 56, já foi montada depois em 58. Tá? Lembrando, o gênero é dramático, é uma peça de teatro, a voz está colocada nas personagens. Esses temas de relação de amor aparecem, por exemplo, entre pai e filho, mãe e filho, né? Os namorados, o marido e a mulher, a questão da solidariedade, os operários, o Braulio junto lá pelas tantas com o Otávio, a questão também assim da traição ao movimento, incorporado com o Jesuíno, a questão da individualidade com o Tião, e também lembrar que é o ponto de vista dos desfavorecidos que prevalece aqui, né? E lembrar do conflito ideológico entre o pai e o filho, desse movimento operário da década de 50,
principalmente a questão de difícil condição de vida dos trabalhadores brasileiros, cenário, uma favela carioca, um morro, a linguagem informal, muito importante a linguagem informal, a questão do individual e do coletivo. O Tião, a gente vê que ele quer sair da condição dele, sair desse proletariado aí, mas o pai tem uma ideologia muito firme, né? Ele não admite o filho, por exemplo, ter uma essa atitude individualista. Já a Romana, né, enfim, um conhecimento da justiça, ele é uma mulher objetiva. E passando aqui, eu botei a música, né? Eles não usam black tie, lembrando, né? O traje de galo, o smoking, a gravata preta e tal. E que o Guarnieri botou esse título que eles, esses personagens, não usam esse tipo de roupa. Encarando o quê? As coisas do ponto de vista do oprimido, certo? Então vou passar aqui a questão da música. Eles não usam black tie.